em pouco tempo a gente criou bastante know-how para poder vender, atender bem os clientes. Só que a gente caiu no mesmo problema da maioria das empresas, pequenas ou grandes, mão de obra Não. qualificada. Com um diferencial que a gente não conseguia contratar mão de obra qualificada, porque a gente não tinha o cliente A ou A para poder pagar um salário do marceneiro, né, sênior, Sim, marceneiro sim. classe A. E então a gente ficava na mão desses caras que não param em empresa nenhuma, que no dia de ir para obra não apareciam para É, trabalhar. E aí a gente começou a não ter vida, cara, a não dormir. Eu passei a não dormir à noite, sabe? sim. Chegar estressado em casa. E então, assim, tem realmente hoje a dificuldade das empresas que eu vejo, inclusive empresas grandes, Formar formar equipe. equipe. Tem muita empresa que investe em maquinário, de O ponta, que facilita. Marquinhos, hoje 70% da minha produção tá no meu fornecedor, cara. Eu abri mão das máquinas, vendi tudo que, assim, de pesado, né? Uhum, Cara, hoje eu tenho uma esquadrejadeira para fazer móvel especial, de ângulo, uma coisinha ali, porque você tem que ter, né? Uma sim. maquininha boa. E, e, e- e muitos me disseram isso há um tempão atrás. Vai pro corte certo, entanto que eu quase abri um corte certo, eu e o Alê, junto com Uhum, você, né? sim. A gente chegou a pensar nisso, né? Na verdade, quando o Alê pintou, foi para comprar a máquina para fazer o corte certo junto com a marcenaria. Só que aí calhou da gente ter o convite para participar do cliente que nós Sim, tivemos a oportunidade de trabalhar sim, juntos, né? O pessoal sim. das óticas lá, que foi 3 anos ali intensos É, e muito bom, muitas histórias ali. muitas histórias. E eu vou te falar, eu virei a chave, tá? Eu falava muito sobre isso daí com pesar. Sim, Hoje foi um privilégio. Foi um privilégio ter tido todos os caras lá, partindo de você, mas todos, cara, todos, sem exceção. Até os que me trouxeram problemas. sim, Mas aprendi com, cara, demais com aquela equipe. Eu acho que quando o cara passa uma dificuldade na empresa e vem a quebrar, como eu quebrei, o dono da caneta é o que tem 90% do BO. É ele que contrata, é ele que assina, é ele que assinou o cheque, ele sim, que validou e desvalidou, né? Ou cancelou, vamos dizer assim, para não falar uma palavra aqui que não existe. Mas 10% é dividido nessa galera aí. sim. E um ponto que eu vejo, e aí eu vou entrar nessa pergunta com você, e você teve isso, e aí eu queria te perguntar. Talvez um dos grandes erros do cara que empreende, e aí estudando, a partir de 2020, eu comecei a entrar numa de estudar e buscar, estudar o porquê que eu não consegui segurar a empresa no médio porte, que era um pequeno médio, Sim, 25 funcionários, foi o nosso ápice ali, sim, médio sim. pequeno. A gente tacou muito por contratar muitos marceneiros, seguidos de meus oficiais e essa coisa toda. Mas eu nunca tive coragem de contratar alguém da administração. Não a Lê, que foi um cara que veio para somar, né, fazer a Sim. parte da administração na época e tal. Mas eu nunca tive culhão de falar assim, não, eu preciso de um administrador porque o meu financeiro não é eficiente. Eu não sei lidar com muito. Eu sabia Sim. lidar com pouco quando eu era marceneiro de equipe de 5 pessoas. Mas quando eu vi grana, eu não soube lidar. Então, você acha que para o pequeno, quando ele começa a despontar e começa a entender o que é o dinheiro, porque o dinheiro ele circula muito, gente, na nossa área, né, Marquinhos? Sim. A marcenaria hoje, eu tive com uns arquitetos aqui, um, um casal de amigos e donos de uma empresa, a Ana e o Enzo, fiz um podcast incrível com eles. E é muito legal porque eu percebi algo assim, é, a empresa não é só do arquiteto, a empresa é do gestor, do administrador, do contador. Então eles têm uma rede de apoio incrível, com grandes profissionais em volta, que faz a empresa deles estarem bem, saudável. E a gente não valoriza essas pessoas, porque a gente acha que pode ser o marceneiro e o empresário. Você acha que esse é um erro primário? Ou existem outros fatores que impedem o cara que é marceneiro a querer empreender e aí mete o pé pelas mãos?
Olha, eu acho que é o principal, o fator principal, porque assim, convenhamos, normalmente quem tem, a maioria dos marceneiros que trabalham por conta própria, eles são marceneiros de carreira, né, que vieram ali, de repente, muitas vezes não tem um estudo completo, assim, né, às vezes o primário, o colegial, às vezes, quiçá, o, Superior? o ensino médio, É. e aí o cara, mas é um bom marceneiro, aí o cara monta uma empresa. Que bagagem que esse cara tem para montar? Para administrar trabalhar com o dinheiro do cliente, porque o dinheiro não é dele. Não é. O dinheiro, você pode até achar que o lucro tá lá, pô, eu lucrei X aqui nessa obra, mas o dinheiro não é da empresa, não é do cara. Porque o mês que você não vende, ou quando uma máquina quebra, sabe? Onde é que está o ponto de Uma equilíbrio, né, chapa da queimar. Então, receita, né? assim, aquilo vai indo ali e vai rápido, cara. Vai rápido. Na mesma proporção que o dinheiro entra, O dinheiro ele vai. sai. Na marcenaria Porque a demanda é muito grande, né, de saída. a minha. Exatamente. Des- o meu fator que me desmotivou foi exatamente esse. Porque, assim, o melhor dos mundos seria esse que você faz agora. Vendo. Porque hoje eu trabalho com alto padrão. Eu faço trabalhos especiais. O que as lojas de planejado modulado não fazem. Não Como consegue. Ornária, a Kitchen, Delano, a Toda Esquina, esses caras não fazem, que é o móvel especial. E o arquiteto ele gosta de móvel especial, Sim. do Que é conceito, onde ele né? aparece, né? Exatamente. E é onde é o que eu mais faço lá. Eu sou um dos marceneiros da empresa que eu trabalho que fazem o trabalho mais especial. E eu gosto. Então, quando eu tô lá, eu fico namorando, depois que eu, na obra, eu termino lá, tá, no meio da construção, eu fico olhando, eu fico, sabe, eu gosto daquele mundo. Sim. Então, o melhor do mundo seria se eu pudesse vender, fabricar, ir na obra, montar, entregar, falar, tá aqui, ó. E ganhar dinheiro com Cara, eu isso. consigo viver isso hoje, velho. Exatamente. Então, assim, melhor dos mundos. Ah, Melhor dos mundos. Mas agora você trabalhar com classe C, D, sabe? O cara chora, muitas É, vezes desconto. Aí você vai contratar um profissional que não é o cara focado, que é o cara sim. que É muitas porque vezes tudo desce o nível, né? desce, Desce o né? nível. E aí o cara vai para montar às vezes uma coisa que a gente leva um dia e meio, dois para montar e com excelência o cara passa uma semana. E o cara já pediu, o cliente já pediu desconto, a gente já não vende para o alto padrão, a gente já vende o preço ali, né? Então, Olha, assim, é é complicado. complicado. Eu escutei o Roberto Justus falando uma vez questionaram ele a respeito de o porquê que o produto era caro. E aí ele estava falando para os empresários, ele estava fazendo uma mentoria com os caras, uma palestra, e ele estava falando assim, cuide do valor do seu produto. Porque quando você desce a margem, você coloca em risco toda a equipe, toda a empresa. Porque quando você cobra na margem ali baixa, você não tem espaço para um erro. Você não tem espaço Exatamente. para um nada. E nós dois, a classe de marceneiros, a construção civil, o arquiteto, o engenheiro, nós lidamos com muitos engenheiros, muitos arquitetos. A gente vê o desespero que é dessa galera quando ele fecha um contrato no raso ali, ó, sem margem para nada, e o quanto que isso estoura no mais fraco lá no final. Porque ele sai arrebentando todo mundo para poder. E isso aconteceu com a Exatamente. gente. Exatamente. Erros seguidos de algumas obras fez com que a gente perdesse o nosso maior contrato na época da DRB. Exatamente. E estourou na gente que era o mais fraco. E o dono não quer saber, né? Enfim, esse é outro papo para outro podcast. Outro. Mas a questão aqui eu acho que vai mais além, né? É o quão a gente tem que se preparar de fato. Quando que eu decretei falência, em janeiro de 2020, dispensei todo mundo, entreguei o ponto e fiquei com o meu abacaxi. E graças a Deus, esse ano termina tudo. Olha, são 5 anos, cara. São 5 anos para liquidar algo que eu construí em 2 anos. Então eu tive um ápice, no meu ponto de vista, com a minha realidade do momento, claro que
para muitos não é nada, mas para mim foi significativo. E eu tô levando 5 anos para zerar aquela história. Todo mundo saiu bem. Você saiu lá com seu ano um pouco trabalhado, recebido, tá ok. A galera que trabalhava com a gente, todo mundo saiu bem. E não que vocês merecessem ter levado uma Sim. carga. Ninguém merecia nada. Cada um entregou o que pôde. Se estava lá é porque eu validei. Mas o que o empresário tem que entender é que é o seguinte: o couro, ele sai numa fatia muito grande. Então, tem que se preparar. Então, a molecada que tá indo aí, tem um rapazinho que começou comigo como ajudante. Qualquer hora eu vou trazer ele aqui, o Joaquim. Inclusive, fiz o convite para ele, ele infelizmente não pôde estar aqui hoje. Mas eu quero muito entrevistá-lo porque ele chegou para mim numa situação muito peculiar, assim, de um cara desacreditado que teve uma situação pessoal e a galera vai adorar ouvir a história dele. E aí ele começou como ajudante, e aí eu fui dando oportunidade, e aí as coisas aconteceram, aí acabou que ele saiu da marcenaria, porque nós tivemos um atrito lá, dentro da marcenaria, e aí depois que ele saiu, ele já saiu com uma bagagem. Ele ficou talvez um pouco menos de um ano, mas já saiu com uma bagagem sobre a profissão. Ah, aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade, encostou do lado de um rapaz também que é muito legal, um cara que é um ótimo vendedor, sabe? Não é marceneiro, mas o cara soube empreender, que é o Misael, um cara muito bacana também, que eu conheci nessa jornada. E, pegou a rabeira nele, foi, e hoje ele tá com a marcenaria dele. E eu acompanho ele, eu fico vibrando com isso, porque quantos meninos nós não formamos, Sim, né? Eu gosto de dar esses exemplos porque se a gente for pensar assim, ah, tá, eu poderia ter tido, talvez, conquistado mais patrimônio no tempo que eu fiquei, se eu não tivesse olhado tanto para fora, eu não olhei para dentro, eu não fui tão egoísta. Talvez eu tivesse sido mais egoísta, e aí hoje eu aprendi que o empresário, primeiro ele precisa estar bem. sim, Primeiro ele precisa estar bem. Se a margem dele não for legal, não só com o cliente, mas com a equipe, ele não consegue sustentar a equipe. sim. Então não adianta você ser um cara muito generoso, porque você também não vai conseguir criar raiz para poder crescer. Então você tem que ser justo. Ser justo é diferente de ser generoso. É bem diferente. Exatamente. E eu fui muito generoso. E eu pequei muito por isso. Então, eu deveria ter tido essas pessoas. E aí, talvez muitas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando, porque muitos marceneiros tentam ser empreendedores. Você teve sua empresa, que viveu, depois vocês decidiram fechar. E talvez hoje você está como CLT por ter entendido que o que você entregou foi bom, mas o seu resultado pessoal e familiar precisava ser preservado. Porque depende de muitas variáveis para a gente poder ter esse certo sucesso que a galera nos pressiona, né? E aí, como que é para você olhar e ter visto quantos meninos e meninas não passaram por você e hoje estão aí na área, e isso me deixa muito feliz, cara. Você não acha, não, velho? Olhar para tanta molecada, pensa uns 10 nomes aí, fácil você vai Não, falar para tem, mim. tem, tem, Fácil, fácil. Tem muita gente que tem, passou por tem nós esse. então o legado é muito mais importante, né, do que só o financeiro, ter acumulado coisas e tudo mais. Exato. Mas eu olho hoje para uma marcenaria aí de 15 anos, a DRB Marcenaria, cara, aí eu fico muito satisfeito pelo que eu fiz até aqui. É claro que vem um tratamento pessoal, mental e espiritual muito grande para que você entenda o seu real propósito em muitas coisas. Às vezes não é para você ser o cara tão pica assim, mas o seu propósito está invisível. Sim. E ele está invisível na mão de tantos rapazes aí que passaram por nós. Às vezes próximos, às vezes não. Alguns até que nos reconhecem, outros às vezes não. Mas tá tudo bem. Então, na verdade, a maioria próximos, né? Inclusive, é um erro que eu pontuo, porque assim, quando a gente tem marcenaria, eu acho que um erro, qualquer tipo de negócio, eu acho que o maior erro é a gente trazer para perto, a gente querer trabalhar com pessoas conhecidas. Nada contra, eu acho que. Mas eu acho que quando a gente coloca muitas pessoas conhecidas do nosso convívio ali, que tem um certo grau de intimidade, a gente acaba criando um problema ali, porque já existe um laço, então tudo mais complicado.
E a gente teve muito disso. Você sabe que a gente teve muita gente conhecida. Os meus irmãos que são marceneiros hoje, eles começaram com meu pai, mas eles foram lapidados em grande parte por mim, até inclusive meu irmão mais velho. Sim. Nós tivemos meninos que passaram por nós, que são hoje. Teve o Anderson. Ele é um marceneiro de primeira hoje. Sim. Ele trabalhava numa empresa, ele saiu agora e trabalha numa outra empresa. Ele é bem conceituado, ele está lá há muito tempo. Ele saiu de uma para ir para outra. Então, assim, ele é um cara comprometido. Ele tem esse diferencial que a gente fala, ó, comprometimento, responsabilidade. É um cara que vai para fazer a diferença, né? Teve o Eric também, que é um menino que, pô, Sim. até indiquei ele lá na empresa que eu trabalho. Ele ficou um tempo lá. Que é um dos meus, né? Sim, já era do seu, então já Que era era. que é um cara que É, muito talentoso. houveram bastante pessoas que o próprio Wagner, o finado Wagner, Sim. que foi um marceneiro que você pediu para eu passar um teste para ele. Caraca, hein, mano? Você pediu pra eu não pôr ele e É, eu. ele fez uma porta para sua casa de E essa correr, porta tá lá até hoje. uma fórmica Engraçado que ele não verde passou no lousa, teste, mas a né? porta tá lá até hoje, Fabinho. Exato. E eu, cara, mas ali foi uma coisa divina ali. Eu acho que ele teve um fator divino ali, cara, porque eu reprovei ele no teste. Você Mas aprovou por. ele foi sem vergonha, né? Ele pôs o filho dele no colo e olhou pra mim. Ô, Então, Fabinho, se liga nessa. O menino foi lá, fez o teste com a gente e não passou. Ainda eu falei, Marquinhos, eu vou pôr ele pra fazer uma porta na minha casa. Aí ele, tá bom. Aí foi lá, fez uma porta em fórmica. Aí eu mostrei pro Marquinhos e ele falou, putz, mano. Aí eu falei, Marquinhos, não é porque ele tá nervoso não e tal? Ele, não é, cara. Deixa quieto. Eu falei, ó, amanhã ele vai vir pra pegar o resultado. Aí ele chegou no outro dia com o filho dele, os dois, né? com os dois. Aí sentou no meu escritório, assim. Aí o Gão, meu auxiliar administrativo de várias tretas e contendas, mas o cara meu parceirão, olhou, e aí, Dani, quer que eu já dispense ele lá fora? Eu falei, não, chama ele aqui. Que eu quero sempre dar um feedback, acho que é importante, né? Aí ele entrou na sala, o que que ele fez? Colocou os dois filhos na coxa, assim, olhou antes de qualquer coisa. Antes de você falar qualquer coisa, Daniel. Olha, queria te dizer que é por eles que eu tô aqui procurando esse emprego. E eu preciso cuidar deles. Aí eu falei, Gão, chama lá o Marquinhos, fala pra ele se virar com o Wagner aqui e pôr Vai ele jogar a pra. Fala bucha. assim, se ele não achava ele bom, fala pra ele fazer ele bom em uma semana, tá? Eu preciso que ele seja bom. Não, mas E ficou incrível. com a gente um tempão e tal. Não, e depois ele saiu, depois eu saí cara, pior que o cara virou amigo Sim, particular. sim. Pois levei ele fiz vários trabalhos com ele, fez vários trabalhos comigo, viajou comigo para São José do Rio Preto, fizemos uma clínica em São José do Rio Preto. Levei ele para o Rio de Janeiro para a obra da Vale do Rio Cara, Doce, acho que foi 15 a 16 andares lá, ele trabalhou comigo. Imagina o Vagnão trabalhando daquele tamanhão, caraca, grandão, hein? trabalhando lá e reclamando de subir escada e descer escada. Ah, então já perdeu um Depois eu, pezinho. eu indiquei ele na Insight, marcenaria lá, que ele trabalhou lá um tempo, lá o pessoal gostou dele lá. E ele não era mal Não, não, profissional, não, não. sabia, ele estava realmente, eu acho que era questão. O teste foi pesado, o teste, a forma calosa, né? Trabalhar com forma hoje não é qualquer um, infelizmente não é qualquer um mais que trabalha. É que eu olho assim, eu falo, nossa, a gente pôs tanta gente na época pra dentro por conta só de número Sim, e a gente maquiou tanta coisa que o teste do Wagner ainda foi muito bom. exatamente. Entendeu? E aí depois ele trabalhou na Joia também, né? Infelizmente ele foi logo no começo Logo no começo do da Covid, Covid, né? ele Eu fiquei contraiu sabendo. o Covid e veio a falecer. Fechou as duas crianças, infelizmente. Ficou bem chateado. Eu fiquei Não, todo mundo, né? muito sentido, porque era um ótimo pai. Realmente ele fazia por eles. Sim. E hoje eu tenho meus dois filhos lá. Eu já me coloquei várias vezes no lugar dele. Dele não, das crianças, né? De não ter um pai presente. Ele era um puta Sim, de um pai sim, presente. sim. Então, assim, é meu emociona. E é um cara que passou pela nossa vida, assim. Era um É. cara que não era pra ter ficado, ficou. E eu acho que o que a gente E deixa é gratidão por eles ter passado, né? exatamente. Eu olho pra cada um deles, eu falo, mano, tá pago, Exatamente. tá tudo certo. Foi muito bom.